Então, professora, começamos a transmissão, então podemos começar? Podemos. Antes de nada, eu gostaria de agradecer, professora Ira Maia, né, por esse momento que você está dedicando aí a gente, tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida, sua, né? Antes de mais nada, eu convido todos que estão nos assistindo a, depois, posteriormente, dar uma olhada no currículo da professora. Aqui eu estou fazendo simplesmente um resumo, depois olhem o currículo da professora, que é bastante extenso, tá? A professora Ira Maia, ela tem graduação em licenciatura em Física em 1994 pela Universidade do Mato Grosso, o mestrado em Educação em 1997 também pela Universidade do Mato Grosso, e o doutorado a professora fez em Ensino de Ciências na Universidade de Burgos, na Espanha. E a professora também fez um pós-doutorado em 2014 na Universidade da Bélgica. Tá? Atualmente, a professora Ira Maia, ela é editora da revista Experiências em Ensino de Ciências. Desde 2011, ela é diretora do Instituto de Física da Universidade do Mato Grosso, e a professora também, ela é coordenadora nacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física. Então, ela é a nossa atual coordenadora. Então, professora, novamente eu agradeço por esse momento, tenho certeza que as demandas são grandes, mas você disponibilizou o seu tempo. Então, eu agradeço em nome de todos os alunos e dos professores aqui do Polo pela sua disponibilidade. Tá? Então, eu passo agora a palavra para você. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Jardel. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar no Polo de Cariacica. Eu tenho um carinho muito especial por vocês, mesmo que virtualmente, né? Mesmo que as condições de contorno hoje não nos possibilite a presença física, o abraço amigo de sempre, mas é uma honra, é sempre uma honra falar com vocês. Muito obrigada mesmo. Só tem uma correção, eu estou diretora do Instituto de Física desde 2017, não desde 2011, né? E agora, para o ano que vem, eu pretendo não estar mais diretora do Instituto de Física, para me dedicar mais integralmente ao mestrado nacional profissional em ensino de física, que eu considero hoje um dos trabalhos mais prazerosos, né, que eu tenho realizado na minha carreira. Bom, então, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade, muito obrigada pela presença de vocês, né, a disposição de vocês em me ouvir falar sobre esse tema que é um tema subjacente ao trabalho que nós realizamos, né, no ensino de física ao longo de toda a nossa história de pesquisa, de pesquisadora e de professora de física. Então, espero que vocês aproveitem, não se furtem a fazer perguntas, perguntem sempre que quiserem, o que quiserem, se eu souber responder e puder ajudar, para mim vai ser muito legal e será um grande prazer. Então, minha gente, o tema de hoje são essas estratégias metodológicas facilitadoras da aprendizagem significativa no ensino de física. Bom, a escolha desse tema foi uma escolha cuidadosa, porque fazendo um levantamento dos trabalhos que a gente tem no mestrado, tem produzido no mestrado nacional, no Brasil todo, uma das teorias de aprendizagem mais importantes e mais utilizadas é a teoria da aprendizagem significativa, né? Isso por quê? Porque a gente chama de TAS, né? Isso porque a TAS é uma teoria de sala de aula, né? A gente sabe que ela foi construída, né, para a compreensão de como, para compreensão e explicação, né, mesmo, de como que o conhecimento é construído, como ele é construído e é difundido, né, na relação de ensino entre aquele que se propõe a ensinar e aquele que se propõe a aprender. Então, é uma teoria de sala de aula muito testada, né, e talvez por isso ela seja tão importante
para os trabalhos que nós desenvolvemos. Porque, no final das contas, o que a gente quer mesmo é que o aluno aprenda de maneira significativa. Isso porque, se nós pararmos para pensar, o que nós somos, afinal, né? Nós somos fruto daquilo que aprendemos significativamente ao longo da vida, né? Então, essa teoria, ela traz luz sobre esse processo dos aprendizados significativos que construímos na escola e ao longo da nossa vida, né? Bom, de onde vem essa teoria? Muitos de vocês já sabem, né? Mas não custa relembrar que o autor dessa teoria é um americano, David Paul Ausubel, né, que faleceu recentemente, em 2008, mas ele dedicou uma vida, né, a tentar compreender como que o indivíduo constrói conhecimento, como esse conhecimento é processado, é assimilado na nossa estrutura cognitiva. Então, essa é a frase central, o núcleo central da teoria, que é de onde parte, né, todo o desenrolar da aplicação da teoria da aprendizagem significativa. Então, ele diz o seguinte, olha, se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, olha, toda a psicologia educacional a um único princípio, o fator isolado mais importante que influencia na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Aí vem a questão, né, a chamada para o professor, ou para aquele que pretende ensinar, né? Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Então, veja, gente, ele dá aí o start, o caminho, né, o início do caminho, a longa jornada da relação entre ensino e aprendizagem. E chama a atenção desse professor, descubra então o que o seu aluno sabe, e ensine a partir daí, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender, né, o que ele quer dizer com aquilo que o aprendiz já sabe. Como é que eu posso descobrir aquilo que o aprendiz já sabe? Eu entro na sala de aula, vou dar aula de física, tenho ali uma lista de conteúdos e uma intencionalidade grande de me fazer ser compreendido, né? E que o aluno aprenda a partir dos meus ensinamentos. Bom, mas como é que o que se passa na cabeça desse aluno, especificamente sobre o tema que eu quero que ele aprenda? Como é que eu vou ter acesso a isso, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, bom, eu tenho que mapear a estrutura cognitiva pré-existente. Entendam por estrutura cognitiva a estrutura de conhecimento. Essa estrutura de conhecimento não está só, digamos assim, localizada, né, no nosso órgão do conhecimento, ou tradicionalmente chamado de órgão do conhecimento, que é o nosso cérebro. Hoje a gente sabe pela neurociência que a estrutura cognitiva ela não está só no cérebro, né? Todo o nosso corpo aprende, tá certo? Então, vamos mapear essa estrutura cognitiva já pré-existente, mas especificamente sobre aquilo que me interessa ensinar, né? Descobrir isso significa, então, investigar os conceitos disponíveis, que o Ausubel chama de subjunsores, né? Que estão ali prontos, né? Para servir de apoio para o novo conhecimento que eu estou trazendo, ou que o meu aluno deseja aprender. Essa figura é uma figura muito representativa, né? Ela é uma figura que está lá no livro do Nova, que nós vamos ver depois, que é um dos professores, um dos pesquisadores que vão dar continuidade à aplicabilidade da TAS, né? Então, ela é bem interessante, porque é um modelo, né? Modelinho, para a gente entender o que ele está querendo falar, o que Ausubel diz sobre interação entre novos conhecimentos e conhecimentos prévios como chave da aprendizagem significativa. Então, imagina que isso aqui seja a nossa estrutura de conhecimento e que a gente tem aqui os conceitos A, B e C, né? Já ali disponíveis nessa estrutura de conhecimento. E eu venho com novas ideias, né? Azinho, Bzinho, Czinho, ou novos conceitos aqui. Ora, gente, cada um desses conceitos novos vai interagir com o conceito já pré-existente. Para
quê? Para buscar estabilidade. E essa estabilidade é a compreensão. Então, para eu compreender essa nova ideia, esse novo conceito de física que o meu professor está trazendo, eu vou, mesmo sem perceber, aliás, eu nem sei que isso de fato existe, né? Mas existe essa disponibilidade, né? De um conhecimento prévio que está aqui dentro, né? Que vai servir de base para aquilo que eu estou tentando aprender agora. Então, olha, são estruturas que estão disponíveis já, né? Conhecimentos disponíveis, melhor dizendo, na nossa estrutura cognitiva e que são mobilizados, né? Especificamente quando nos são apresentados novos conceitos. Isso é aprendizagem significativa, né? Agora, dessa forma se dá o processo de aprendizagem significativa. Agora, gente, quando nós memorizamos, não há essa correlação, tá? As novas informações vão ser incorporadas de maneira literal, da maneira como está sendo apresentado, né? Então, essas conexões não são feitas, certo? E aqui a gente aproveita para diferenciar, então, a aprendizagem significativa da aprendizagem mecânica. Essas figuras mostram bem isso, né? Na aprendizagem mecânica, a nova informação chega e fica aqui instável, aislada, né? Na aprendizagem significativa, a nova informação chega e é conectada, é subsumida, né? Recebe um apoio, é ancorada, né, a conceitos prévios, ok? Tá? Bom, as condições para a ocorrência da aprendizagem significativa são basicamente essas aqui, né? Primeiro, tem que ter um material potencialmente significativo. E segundo, disposição para aprender. Esse material potencialmente significativo, gente, também às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de compreendê-lo da forma como Ausubel coloca na teoria, né? Mas esse material é um material que tem um sentido lógico. Esse sentido lógico diz respeito à matéria de ensino, né? A física que eu vou ensinar. Uma física correta do ponto de vista da comunidade de físicos, uma física apresentada para uma dada faixa etária, para um grupo de estudantes específicos. Então, esse significado lógico é papel, né, tem que ser muito cuidado pelo professor, de disponibilizar no material esse significado lógico. E um significado psicológico. Esse significado psicológico é atribuído pelo aluno, pelo sujeito aprendiz. Então, quanto mais bem estruturado logicamente, quanto mais adequado para a faixa etária, para a faixa de aprendizado que o meu aluno está, mais tranquilo vai ser, né, ou maiores serão as chances de que o aluno consiga atribuir um significado psicológico e o material seja eficiente no processo de ensino-aprendizagem. Já a disposição para aprender, né, diz respeito ao aluno mais diretamente, porque ele deve manifestar uma predisposição para relacionar de maneira significativa e não arbitrária o novo material apresentado à sua estrutura cognitiva. Ou seja, o aluno tem que ter intenção de aprender. Se não houver intencionalidade, essa aprendizagem significativa não vai ocorrer. Então, o aluno tem que ter essa predisposição. Aí a gente pode pensar assim, pô, mas isso não é responsabilidade do professor. Gente, as coisas não são assim tão lineares quanto a gente pensa, né? Aqui a gente vai ver que esse material bem escolhido, bem apresentado, né, vai influenciar na motivação ou na disposição do aluno para o aprendizado do conteúdo. E é para isso que vocês estão fazendo mestrado, não é? Para se qualificar, para aprender como fazer essa coisa acontecer, como fazer aprendizagem significativa no ensino de física, como tornar o conhecimento da física que nós apresentamos para o aluno significativo, para que ele aprenda de fato e possa usar isso, né, na sua vida lá fora, se tornando
uma pessoa mais consciente, um cidadão mais consciente, né? Mais crítico também, tá certo? Mas de onde vêm esses subsunsores? Bom, esses subsunsores vêm da formação de conceitos. Essa formação de conceitos é um processo lento. Quando eu começo a falar de força, eu trago um assunto para o meu aluno, tipo, vou falar de força de atrito, né? Gente, para esse aluno entender o significado de força de atrito, tem que ter toda uma maturidade conceitual. Então, o aluno não vai aprender força de atrito na primeira aula que eu fale com ele sobre força de atrito, porque a formação do conceito, ele demanda tempo e recursividade, né? Então, vem dessa formação de conceitos e da assimilação de conceitos contínua, né? Que se dá no processo de ensino-aprendizagem. Mas e se não tem subsunsor? Vamos apelar para a aprendizagem mecânica, certo? Então, a aprendizagem mecânica, ela tem sim a sua utilidade. Quando o aluno não tem subsunsor, eu estou chegando ali com um conceito novo de fóton, por exemplo. Se bem que fóton é fácil ter subsunsor, né? Mas, sei lá, vamos chegar ali com um conceito de onda eletromagnética, ou algum tema em que ele não tem subsunsor. Ora, gente, apresento de forma o conteúdo e, a princípio, ele vai ficar repetindo o que ele está vendo, na verdade, né? Mas, então, ela, de alguma forma, ela é útil, mas não pode ser predominante no processo. E uma outra forma, né, é apresentar os organizadores prévios, que a gente já vai ver, né, como uma estratégia metodológica. Bom, minha gente, então, só recordando também, aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa não são coisas antagônicas, ou processos antagônicos. Isso também tem que ficar muito claro para a gente. A aprendizagem mecânica, embora possa parecer, a aprendizagem mecânica, ela diz respeito a uma condição de armazenamento literal, arbitrário, sem significado, não requer compreensão e resulta de aplicação mecânica de um conhecimento a situações conhecidas. O que é esse armazenamento literal? Eu vou memorizar do jeito que o professor está colocando. E por que arbitrário? Porque eu decido que vou memorizar. E sem significado? Porque não faz sentido para mim, porque eu não consigo aplicar. Né? Já a aprendizagem significativa é a incorporação não arbitrária, eu vou aprendendo no processo, né? Com o significado, implica em compreensão, né? E o que eu faço com esse conhecimento? Eu mobilizo, tá? Quando eu tenho que explicar alguma coisa. Então, essa compreensão do conhecimento me traz uma consistência, né? De conteúdos, né? Que me empodera, que me dá a capacidade de escrever, de explicar as coisas, de escrever, enfrentar situações novas. Isso é o desejoso. Todos nós queremos que o nosso aluno chegue aqui pelas nossas mãos, pelo nosso trabalho. Entretanto, nós atuamos aqui, nós atuamos enquanto professores nessa zona gris, nessa zona cinza, entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. O importante, minha gente, é que a gente tenha essa consciência de que nós transitamos aqui, Se a gente for pensar na física, que nós aprendemos, gente, ao longo da educação básica, não sei vocês, mas a minha foi uma física muito mais mecânica, tá certo? E, em geral, é assim mesmo, tá certo? Agora que o Brasil, agora que nós estamos nos despertando para a importância de uma aprendizagem significativa, né? Então, nós vamos trabalhar na sala de aula aqui, nessa zona, tentando trazer o aluno para lá de cá, né? Mas, né, demanda o quê? Tempo, recursividade, paciência, trabalho duro e mais, né, gente? Preparação para ser professor, né? Essa também é uma figura muito usada, né, para explicar as atividades, né, para mostrar as atividades que são mais compatíveis com a aprendizagem mecânica e as atividades em sala que são mais compatíveis com a aprendizagem significativa, né?
E aqui, no eixo X aqui, tem uma relação entre aprendizagem por recepção, por descoberta dirigida e por descoberta autônoma. Então, a gente vai ver aqui, eu não vou me ater muito nela, não, né, para não gastar muito mais nosso tempo com a fundamentação da teoria da aprendizagem significativa, mas é isso aqui, ó, por exemplo, a memorização da tabuada é uma aprendizagem mecânica e por recepção, né? Recepção é aquela que o professor fala, né? O aluno escuta. A copiar, decorar e reproduzir, também, ó, é muito uma aprendizagem por recepção, mas já está aqui entrando na nossa zona cinza, né? Mas, quando eu pego aqui atividades colaborativas, negociação e captação de significados, eu já estou mais no extremo da aprendizagem significativa, embora eu continue dando aula por recepção aqui, né? Se eu pegar aqui a aprendizagem por descoberta dirigida, que são aquelas atividades de estudo dirigido, relatórios e tal, alguns experimentos, né? Aqui eu vou ver que a aplicação de fórmulas para resolver problemas está mais como é mais propícia à aprendizagem mecânica. Mas a instrução individualizada e bem programada está mais no extremo da aprendizagem significativa. E aí vai, né? Tá certo? Para o meu aluno autônomo, tentativa e erro, soluções do tipo quebra-cabeça, mais aprendizagem mecânica. Embora o cara esteja aqui, né, dentro de uma perspectiva de aprendizagem por descoberta autônoma. Se eu pegar aqui a pesquisa científica, eu vou estar lá já o indivíduo aprendendo de forma autônoma, mas de uma forma mais significativa também, tá? Bom, o que tem que ficar para nós, né? Alguns princípios. Primeiro, o professor tem que ter muita clareza disso. Significados são contextuais. Aprendizagem significativa não implica aquisição de significados corretos. Eu posso aprender de forma significativa e esse conhecimento não ser um conhecimento correto do ponto de vista da ciência. No caso da física, por exemplo. Né? Esse conhecimento significativo, essa aprendizagem significativa, é resistente à mudança. Tá certo? E, no terceiro momento, pensar que, enquanto professor, o ensino deve ser planejado de modo a favorecer a aprendizagem significativa. E mais, né? A neurociência hoje está trazendo isso para a gente de uma forma muito clara. Aquilo que o Novak já dizia, o ensino, gente, a relação ensino-aprendizagem tem que gerar experiências afetivas positivas para o nosso aluno. Então, esses são os princípios norteadores, né, do professor que pretende planejar uma aula, proporcionar uma aula para o aluno que seja facilitadora da aprendizagem significativa. Ok? Bom, e aí nós entramos mais especificamente no tema da nossa palestra, né? Nós vimos que identificar os conceitos organizadores básicos do que vai ser ensinado é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Investigar aquilo que o aluno já sabe. Basear o ensino naquilo que o aluno já sabe. Isso dá uma trabalheira, porque eu tenho que fazer o aluno externalizar aquilo que ele internalizou sobre o tema que eu quero trabalhar. Como fazer isso, né? Que é o nosso objetivo da palestra de hoje. Utilizar recursos e princípios que facilitem a aprendizagem significativa. Que recursos e princípios são esses? Nós estamos trazendo 3 hoje, tá? Organizadores prévios, mapas conceituais e o V de Gowing, né? Então, esses são os recursos facilitadores da aprendizagem significativa que nós vamos dar uma olhada agora. Vamos começar com o organizador prévio. O que será esse organizador prévio, né, gente? Também, às vezes, a gente nota nos trabalhos que são produzidos no nosso mestrado, um pouquinho de dificuldade de compreensão. Então, hoje é o momento de falar sobre essas coisas, tá? O organizador prévio. O que é isso e quando eu uso o organizador prévio, né? Então, olha, para Ausubel, esse organizador prévio tem um papel importante, porque são os materiais
que são introduzidos antes do material da aprendizagem. Então, é o seguinte, são materiais, recursos que a gente utiliza no nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade do que o próprio conteúdo que eu vou trabalhar. Cara, mas que é isso, né? Como que eu acho isso, né? Bom, eu posso pensar num filme, num vídeo, numa discussão, né, com os meus alunos, sobre algum tema que não trate diretamente do assunto que eu vou abordar, na física, por exemplo, mas que o desperte para isso. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos, tá? O que é importante, minha gente, e eu fiz essa observação aqui, essa segunda, é que a gente, justamente para sanar um problema que às vezes a gente vê, os organizadores prévios às vezes são confundidos com introduções do conteúdo. Então, você pega lá, vou tratar de um assunto da física, por exemplo, calor e trabalho. Aí eu faço uma introduçãozinha, calor é isso, trabalho é aquilo, são formas de energia. Não é isso, tá? Então, não é um resumo, não é um sumário, não são introduções onde eu já abordo diretamente o conteúdo que eu estou trabalhando, tá? Tá certo? Então, vamos lá. Por isso que eu disse, olha, aqui em cima, ele tem que ter, ele está ali num nível de abstração, de generalidade, que vai tangenciar o tema, vai chamar a atenção do aluno para o tema que eu quero que ele aprenda, tá? A principal função é servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber, para que ele possa aprender significativamente. Lembra aquela imagem das estruturas cognitivas que eu mostrei anteriormente? Ó, vamos lá, vou gastar, aqui ó, essa aqui. Olha aqui, gente, o organizador prévio vai despertar isso aqui no aluno. Vai mobilizar conhecimentos que vão servir de subsunsores para os novos conteúdos que a gente quer apresentar, que a gente quer abordar. Tá certo? Né? Bom, então é o seguinte, olha. No caso do material de aprendizagem, já ser relativamente familiar, quer dizer, o aluno já viu isso, eu já investiguei aquilo que eles já sabem, e sei que não é nada muito novo para eles, então eu vou usar um organizador comparativo, né? Esse organizador comparativo, ele vai integrar novas ideias com conceitos já similares existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, tá? Então, ele vai chamar atenção, né, para as relações entre o novo conteúdo e aquilo que ele já conhece, tá? Por isso que a gente diz que ele serve para aumentar a discriminalidade entre as ideias novas e as que já existem, tá? E que possam ser as similares às ideias novas, tá? Até a ponto de confundir, né? Por exemplo, os conceitos de força que o aluno já traz, né? Eu investigo, já tenho, vejo quais são os parâmetros que ele já tem sobre o tema, e aí eu vou usar um organizador prévio que vai ajudá-lo a discriminar esse conhecimento que ele tem, que talvez não seja o mais adequado agora, em relação ao novo que ele está aprendendo, tá? Então, eu trouxe uns exemplos aqui. Esse exemplo eu achei genial, tá? É de um professor da área de humanas, né? Então, ele trabalhou com alunos de matemática e física. E o tema da aula, olha só, o cara é de humanas, mudança de comportamento, análise do comportamento humano em termos de causa e efeito. Gente, alunos de matemática e física, esse conteúdo não é familiar para eles. Então, como que um professor construiu um organizador prévio? Ele construiu um texto com base em um assunto já conhecido pelos alunos.
No caso aqui, o pêndulo simples. Então, eu trouxe um resumo para vocês aqui. Vamos ver, olha. Qualquer fenômeno, presta bem atenção nisso aqui, gente, o texto dele. Qualquer fenômeno pode ser visto como um conjunto de variáveis que depende de um outro conjunto de variáveis. Olha ele usando um vocabulário lá da física e da matemática. As primeiras são chamadas de causas e as segundas são chamadas de efeitos. Aí, vejam, manipulando as variáveis causas, podemos controlar e prever o que vai acontecer com as variáveis de efeito. Assim, imaginemos um pêndulo simples, constituído por um corpo pequeno, pendurado por um fio, fino e flexível. E a figura a seguir representa esse pêndulo simples. Gente, pêndulo simples é um experimento muito familiar a físicos e matemáticos, né? Então, aí ele vai um pouquinho mais, olha. A frequência F é o número de oscilação do pêndulo por unidade de tempo, o segundo. Se o pêndulo oscila 20 vezes por segundo, a frequência será 20. Ok, tá? Veja, ele vai falar de comportamento humano. A frequência F, o comprimento L e a massa M do pêndulo são variáveis. Ok, tá? A frequência depende do comprimento do pêndulo. Quanto maior for o comprimento, menor a frequência. A variação do comprimento é a causa da variação da frequência. Olha isso. É a variação do comprimento, é a causa da variação da frequência. Ou seja, a variação de F é um efeito da variação de L. Em resumo, causa, variação de L. Efeito, variação de F. Quando a variação de L é manipulada, isto é, alterada por um experimentador, a variável F também se altera. Ok? Controlando-se o valor de L, pode-se prever o valor de F. Isto é, se o experimentador quiser aumentar a frequência F, basta diminuir o comprimento. E se quiser diminuir a frequência, basta aumentar o valor de L. Gente, perfeito, é um texto assim muito didático, muito calmo, muito tranquilo, onde ele evidencia variáveis, influência entre as variáveis e controle entre as variáveis. Percebe isso? Olha onde ele quer chegar, tá? Quando se observa o comportamento do ser humano, é possível distinguir dois tipos de variáveis causais do comportamento. Relação causa e efeito, gente. As variáveis internas, que são os fatores existentes no próprio sujeito, por exemplo, medo, ambição, e as variáveis externas, isto é, aqueles fatores que existem fora do sujeito, no ambiente externo do indivíduo. Então, ele trouxe esse conceito aqui, lá das variáveis, para o comportamento. Entende-se aqui por comportamento qualquer ato, atividade ou movimento de um ser vivo que constitua uma resposta a um estímulo provindo do ambiente. Estímulo E, resposta R. Então, esse é um clássico exemplo, gente, de organizador prévio. Certo? E aí, ele vai, então, desenvolver todo um conteúdo, né, sobre mudança de comportamento, análise do comportamento humano em termos de causa e efeito. Tá certo? Então, ele é um material introdutório num nível comparativo aí, tá? Já também com alto grau de abstração, porque ele já, nos itens 2 e 3, ele já começa a entrar numas de falar de controle de comportamento, né? Então, ele é bem antiguinho, mas é muito interessante, né? Como exemplo de organizador prévio. Um outro organizador prévio muito legal, né? Que a gente usa para tratar
introdução da mecânica quântica, né, os primeiros passos da mecânica quântica, é essa música do Gilberto Gil, que chama Quanta, né, inclusive ganhou Grammy em 1977, né, então ele vai falar, gente, vocês têm que ouvir, é deliciosa essa música, tá, então ele fala assim, ó, quanta do latim, plural de quantum, quando quase não há, quantidade que se medir, qualidade que se expressar, e ele vai falando, né, poeticamente do quantum, comparando o quantum com o mel granulado, fragmento infinitesimal, e daí vai, né? E aí ele vai, consulta, inclusive, o César Lattes, na época, né, sobre a pertinência, né, da letra que ele tinha escrito, e o César Lattes, então, vai responder ao Gilberto Gil, dizendo que ele não é um poeta, mas que a letra é absolutamente pertinente, né? Então, olha aí, ó, esse trecho aqui, ó, da carta do Lattes, né? O infinitésimo é uma ficção matemática, quantum é o mínimo de ação, energia versus tempo. O quantum de ação é mais real do que a maioria das grandezas físicas. O seu valor não depende do movimento em relação ao observador. Então, você pega isso aqui, gente, e vai tratar de introduzir, né, cantar com teu aluno, ler a carta do Lattes para o Gilberto Gil, e aí você vem com o conceito de quantum de ação, né, vem com a sua introdução à mecânica quântica, de uma forma assim que o aluno vai se despertar para isso, né, vai se despertar para o tema, ok? Um outro exemplo muito legal, né, que também é clássico como organizador prévio, é esse filme Apolo 13, né? Então, a sinopse esse filme é muito, muito interessante porque ele traz a saga, né, da tentativa da Apolo 13 de pousar na Lua, né? Então, a NASA envia à Lua um grupo de astronautas, né, nessa missão, mas no espaço o tanque de oxigênio explode, né? E aí eles não conseguem seguir sua rota, e aí corre o risco de ficar sem oxigênio e energia suficiente para voltar à Terra. Então, o que ele tem que fazer? Eles têm que cria-se toda uma condição, uma interação entre os técnicos da NASA aqui na Terra e os caras lá no espaço para fazer o retorno da nave, eles conseguem, de fato, voltar, né? Mas, olha, gente, dá para falar primeira lei, segunda lei, né, massa variável, terceira lei, velocidade de escape, lei da gravitação, lei de Kepler, movimento, enfim, toda a parte de dinâmica e cinemática aí, até eletromagnetismo, né, quando ele trata da transferência de energia entre os módulos para a reentrada na atmosfera da Terra. Então, esse é um filme que os alunos vão gostar de assistir, é um filme emocionante, né, e que serve, então, de um organizador prévio. Então, eu espero que vocês estejam entendendo agora o que a gente quis dizer no início da conversa sobre o organizador prévio, sobre a apresentação de um recurso com nível mais alto de abstração. Tá certo? E que não trata exatamente dos conceitos, mas faz essa ponte entre o que você vai ensinar e aquilo que o aluno já sabe. Tá certo? Bom, como é que eu busco evidências da aprendizagem significativa? Então, minha gente, é um outro problema que a gente enfrenta também, né? Às vezes a gente pega as dissertações, os trabalhos, e mesmo artigos que eu recebo na revista, em que o autor faz um estudo, né, pré-teste, um pós-teste, aí diz assim, afirmação final, o aluno aprendeu significativamente. Não é assim, né? Para você detectar ou diagnosticar a aprendizagem significativa, demanda tempo, esforço e trabalho. Porque, como eu disse antes, é demorado o processo de construção, né, de um conceito de forma significativa. Então, como é que eu vou buscar essas evidências? Primeiro, enquanto professor, formular questões e problemas de uma maneira nova e não familiar, que requer a máxima transformação do conhecimento
adquirido. Gente, isso aqui é coisa para craque. Nós temos que ficar craque nisso, em formular questões e problemas. Hoje em dia tem um monte na rede, né? Sobre todos os temas da física. Então, vamos procurar com clareza e com propriedade que tipo de questões nós vamos apresentar para os alunos, né? Que sejam questões abordadas em que o conhecimento é abordado de uma maneira nova, não familiar, e que o aluno tem que pensar, mobilizar os conhecimentos construídos para resolver aquela situação. Bom, então, nesse sentido, testes de compreensão devem, no mínimo, ser escritos de forma diferente daqueles que foram apresentados no contexto de sala de aula, tá certo? E propor também ao aprendiz, né, tarefas de aprendizagem sequenciais, em que uma depende da outra, certo? Então, eu proponho um problema, depois eu vou aprofundo um pouquinho mais, entro aí com outro conceito, provoco a mobilização de um outro conceito para resolver a próxima etapa, né? E aí as sequências didáticas são muito importantes, né? Uma boa sequência didática deve proporcionar isso aqui, ó, né? Deve apresentar essa condição de que para realizar a tarefa seguinte o aluno tenha que ter resolvido a anterior, né? Bom, então, uma dica do Ausubel mesmo, né? Para evitar a simulação da aprendizagem significativa, formular questões de maneira nova, não familiar, que requer a máxima transformação do conhecimento adquirido, tá? Certo? Então, isso aqui eu já falei. Bom, também já falei. Agora nós vamos falar um pouquinho do Nova, aqui, que vai trazer uma visão humanista e uma outra metodologia para a gente, né, potencializadora da aprendizagem significativa, que são os mapas conceituais. Bom, o Nova aqui, gente, ele vai, então, usar a teoria da aprendizagem significativa, se apropriar da teoria da aprendizagem significativa, porque ele é professor de ciências e matemática e pesquisador também da Universidade de Cornell, formador de professores, né? Então, ele apreende a teoria da aprendizagem significativa e já formulando, né, estruturando as aulas a partir dessa teoria. Mas ele precisava, então, de recursos, né, que pudessem mostrar evidências de aprendizagem significativa. E tinha uma tarefa que eles passavam para os alunos na década de 70, em que o aluno tinha que desenvolver e gravar, né, as respostas e as explicações. Então, e a equipe do Nova fazia a transcrição dessas tarefas. E aí eles começaram a ver que cada aluno tinha uma forma de apresentar as relações entre os conteúdos, de fazer as relações entre os conteúdos, né? Então, daí ele vai fazer esses esquemas de relações entre conteúdos, e aí ele estrutura o que a gente chama hoje de mapas conceituais. Para a Nova aqui, a contribuição do Nova aqui para a aprendizagem significativa é essa visão humanista, né? Ele fala de forma muito clara, né, principalmente nesse livro de 1977, uma teoria de educação, né, é que pensamentos, sentimentos e ações estão integrados, né, para o bem e para o mal, né, gente? Então, pensamentos, a gente não precisa nem de maiores explicações para isso, né? E esses pensamentos, sentimentos e ações, eles fazem parte da configuração do sujeito que está aprendendo, né? Ele integra esses sentimentos, ele toma atitudes, né? E estrutura seus pensamentos de uma forma integrada, tá certo? Então, a educação é um conjunto de experiências. A aprendizagem significativa, particularmente, né, ela subjaz, ela está por trás de uma integração construtiva e positiva de pensamentos, sentimentos e ações. Porque a aprendizagem significativa empodera o ser humano. Aquilo que a gente aprende com propriedade nos empodera.
melhor, nós nos tornamos, a nossa autoestima melhora. Claro, eu sei do que eu estou falando. O sujeito que não sabe do que está falando é um sujeito ou arrogante, porque quer impor seu conhecimento, o seu pseudo-conhecimento a qualquer preço, né? Ou é um sujeito tímido, com uma baixa autoestima. Então, quando eu aprendo significativamente, eu me empodero. A minha autoestima é elevada, tá? Então, a aprendizagem, por isso que ele diz isso, que a aprendizagem significativa subjaz, ela está na base, no alicerce da integração positiva de pensamentos, sentimentos e ações, tá? Então, para a Novak, existem alguns lugares comuns da educação. O evento educacional, no nosso caso, a sala de aula, virtual ou não, né? Que envolve direta ou indiretamente aprendiz, professor, conhecimento e contexto, tá? Essa troca de significados aqui é fundamental para integrar sentimentos, pensamentos e ações. Não tem jeito, gente. A gente desenvolve pelo aluno sentimentos, e o aluno desenvolve por nós também sentimentos de empatia, ou de rejeição, ou de raiva, ou de alegria. Enfim, tem muito sentimento envolvido aqui. Isso não pode ser desprezado no processo de ensino-aprendizagem, tá? E aí, claro, a avaliação. A avaliação permeia, né? Eu quero avaliar o aprendiz, o desempenho do professor, né? E o grau de significância do conteúdo que eu estou trabalhando e o efeito do contexto nesse quadro todo aqui, tá certo? Bom, os mapas conceituais, né? Eu já falei, né, que anteriormente, que é uma busca de um referencial teórico para fundamentar essas pesquisas. Ele chega, Nova, que é esse senhor aí, chega à aprendizagem significativa, né, e aí passa a ser um grande divulgador da teoria, trazendo essa visão humanista. Então, esse mapa conceitual, né, gente, é um fruto de uma busca de um método para representar a estrutura cognitiva das crianças. Essa mudança da estrutura cognitiva que acontecia ao longo das intervenções didáticas. Então, o que são, né? São representações esquemáticas, que têm múltiplas relações conceituais, né? E são representados, esses conceitos são representados de forma destacada, ligados por linhas, né? Que dão significado entre as relações dos conceitos. Eu já vou mostrar o mapa, vocês já devem até conhecer alguns, né? Mas é importante que a gente retome isso aqui, tá? O que eles são? Na verdade, esses mapas, eles mostram alguma evidência da compreensão das relações entre os conceitos envolvidos na matéria de ensino, tá? Então, ele mostra para a gente, dá uma condição para que a gente perceba como o aluno está relacionando, está organizando os conceitos que a gente está trabalhando, né? Que a gente quer que eles aprendam. Então, eles servem como ferramentas de planejamento. Eu posso fazer o meu mapa como professor, né? Para planejar meu conteúdo, para verificar quais são, dentro de uma unidade de ensino, os conceitos mais importantes, e neles eu tenho que bater mais duro, né? Serve para diagnosticar as concepções dos alunos, servem como recursos instrucionais. Eu posso fazer um mapa bacana, projetar o mapa, né, de algumas áreas do conhecimento, explicar para o aluno, embora eu particularmente não gosto dessa função aqui, já vou dizer por quê, né, e também, né, é uma metodologia de ensino-aprendizagem, um instrumento de avaliação bem poderoso, né. Isso aqui já é um esqueminha, um jeito de mapa conceitual, onde os conceitos, mapa conceitual de um mapa conceitual. Então, os conceitos mais gerais e inclusivos, eles são colocados no topo do mapa ou no centro. Se você fizer os conceitos mais gerais e inclusivos no topo do mapa, você vai fazer um mapa do tipo guarda-chuva ou cascata. Se você colocar o conceito mais geral e inclusivo, ou os conceitos, né, no centro, você vai fazer um mapa do tipo centro-periferia, tá? Mas tem que ter uma hierarquia. Os conceitos mais gerais e inclusivos
seguidos de conceitos intermediários, seguidos de conceitos mais específicos e menos inclusivos, até lá embaixo alguns exemplos. A gente chama esse movimento, tá vendo? Tem uma cara de movimento, uma cara de dinâmica aqui, né? De diferenciação progressiva. Porque eu vou dos conceitos mais gerais para os intermediários e mais específicos, num processo de ir diferenciando as especificidades dos conceitos mais inclusivos, e aí eu vou reintegrando. O mapa tem que ter esse movimento, né? Eu tenho também que conseguir navegar dos mais específicos para os intermediários e para os conceitos mais gerais. Então, isso aqui, ó, esse descer chama diferenciação progressiva, e esse movimento de subida, de reconciliação integrativa ou integradora, tá bom? Ok? Bom, essas representações externas, né? Então, eles, como eu disse, eles evidenciam, né, as representações externas, né, de representações internas desse sujeito aprendiz, né? Evidenciam também representações das relações entre ideias, valores e concepções de um indivíduo. Por quê, gente? Porque quando ele faz a conexão entre um conceito e outro, ele está mostrando também como é que ele concebe essa relação. Que valor tem essa relação entre os dois conceitos, ou dois ou mais conceitos, né? Eles evidenciam também essas relações hierárquicas, quer dizer, quais são os conceitos mais centrais, mais gerais, né, dentro de um corpo de conhecimento, e os mais específicos. E aí, que eu acho que é mais importante, mais bacana, é que servem para tornar claro para professores e alunos quais os conceitos chaves e que deve se focar uma tarefa de aprendizagem específica. Gente, nessa fase de pandemia, principalmente, né, a gente precisa ter muita clareza de quais são os conceitos chaves que nós vamos trabalhar. Se nas aulas presenciais, tradicionais, não dá para trabalhar todo o conteúdo, imagina agora. Então, assim, eu preciso negociar, né, comigo mesmo, enquanto professora, aquilo que eu devo ensinar para o aluno, porque são conceitos importantes, fundamentais, e aquilo que é mais periférico, que eu posso deixar de lado. Então, quando eu faço um mapa conceitual, eu sou meio que obrigada a pensar nisso, percebe? Eu acabo enxergando quais são os conceitos mais relevantes, ok? Tá? Esse desenho, esse esquema aqui, é um esquema que eu gosto de mostrar para dizer o que não é um mapa conceitual, tá? Então, olha aqui, isso aqui é um modelo simplificado das etapas de um método científico. Realizar a pergunta, depois realiza a investigação, constrói a hipótese, né? Aí testa a hipótese, tá certo? Aí depois eu analiso os resultados, se a hipótese está certa, então eu informo. Se a hipótese é falsa, eu volto a pensar, né? E construir uma nova hipótese. Isso não é um mapa, isso aqui é uma sequência de passos, não tem conceitos envolvidos, tá certo? Então, isso não é mapa conceitual. Isso aqui também não, tá certo? Onde é que está a hierarquia? Né? Isso é um diagrama de fluxo. É um mapa mental, um esquema, mas não é um mapa conceitual. Isso sim é um mapa conceitual. Tá certo? Olha aqui, isso aqui é uma ramificação de um mapa conceitual fictício, né? Mas que também está mais para diagrama de fluxo. Só que, onde é que tem cara de mapa conceitual? No conceito céu e no conceito luz, tá vendo? Mas isso aqui, ó, é uma frase feita que parece um diagrama de fluxo. Tá certo? Então, céu é azul, em razão do espalhamento da luz. Quer dizer, tem um sentido isso. Tem conceitos envolvidos aqui. Tem conexões entre conceitos. Mas não é assim, não é bem um mapa conceitual, tá? Tá mais com cara de diagrama de fluxo.
quantificar, dar nota para isso, gente, é outra história, que hoje não vai dar tempo de falar com vocês. Mas, como o nosso sistema educacional exige uma nota, a gente vai ter que depois estudar um pouquinho mais para tentar quantizar isso, né? Ou quantificar isso. Aqui é um mapa de um aluno do NOVAC, da 2ª série, depois ele vai, né, pedir para o aluno fazer um outro mapa na 12ª série. Então, olha, gente, como eu já tenho aqui, ele está tratando de moléculas, né, o conceito mais geral, e aí os conceitos mais específicos bem hierarquizados, né, moléculas, vou pegar um ramo, podem ter movimento, mais nos sólidos, menos no líquido, maior no gás, né? Nem está correto isso, mas é como ele entende, tá certo? Né? Moléculas fazem o gelo, né? Que pode derreter em razão do calor, quer dizer, para uma criança de 2ª série está até legal, né? E mostra como ele está pensando sobre esse tema, né? E aí aqui, o mesmo aluno, veja como ele já tem um mapa mais bem elaborado, de um tema correlato, né? Ali, moléculas, aqui, partículas. Aqui as moléculas, aqui. Ele já consegue entender, né? Que partículas são moléculas ou são átomos e por aí vai. Aqui eu tenho outros mapas conceituais, só para vocês verem. Esse é um mapa de tipo cascata, tá vendo? A água é o conceito central, depois coisas vivas, moléculas e estados, conceitos intermediários. Eu quero mostrar esse mapa, chamar atenção nesse mapa, porque neve e lago já são exemplos, tá vendo? De líquido e de sólido. Então, estão lá embaixo, né? Aqui um outro mapa em que coisas vivas, que para esse primeiro mapa estava aqui à esquerda, ele já toma aqui uma outra posição hierárquica, né? Para um outro aluno, tá certo? Né? E aqui, onde é que está coisas vivas? Numa outra posição, né? Então, olha, esses 3 mapas indicam os mesmos conceitos que assumem novas relações de significado, né? Para cada aluno, né? Mas não tem, vejam, gente, as relações não estão erradas do ponto de vista científico. Ó, a água é mudança de estado, sólido, gás, líquido, certo? As mudanças de estado, aqui, a água é feita de moléculas que estão em movimento, que determinam os estados. Então, não está errado do ponto de vista da ciência, mas eles assumem posições diferentes na estrutura cognitiva de cada aluno, né? Ok? Bom, aqui é um mapa de calor, eu coloquei só para vocês verem o jeitão no mapa, né? Não vou dar uma aula de física aqui, mas calor como tema central, né? E aí a gente tem aquele modelo que eu falei para vocês de centro-periferia, né? Atenção que esse mapa não tem palavras conectivas, como o mapa anterior, tá vendo? Essas palavras conectivas servem para dar sentido às ligações entre os conceitos, né? Então, e aí sobre mapas, algumas coisas importantes, né? Por que eu disse anteriormente que eu não acho bacana o professor apresentar um mapa conceitual? Porque o aluno vai memorizar. O mapa do professor vai ser o mapa correto para ele. Ele vai memorizar, entendeu? E vai aprender de maneira mecânica, certo? Então, mapa conceitual também serve para colaborar com a aprendizagem mecânica, certo? Outro detalhe, os mapas conceituais são dinâmicos, gente. E eles vão mudando à medida que o aluno vai amadurecendo, estabelecendo novas conexões, né? A estrutura cognitiva está sempre se reorganizando. Está sempre se reorganizando por diferenciação progressiva do mais geral, que tem maior significado para o aluno, para as especificidades, né? Então, esse movimento de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa são sempre ali presentes, né, movimentos presentes no processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva da aprendizagem significativa. E, finalmente, gente,
mapas conceituais são ferramentas metacognitivas. O que é metacognitivo? Né? São ferramentas de aprender a aprender. É assim, metacognição é o processo em que eu consigo perceber como eu aprendo, como o indivíduo aprende, como o outro aprende, mas principalmente como eu aprendo. Quando eu faço o mapa conceitual, eu estou ali, mesmo que involuntariamente, percebendo como eu faço as relações entre as coisas. E, nesse sentido, é uma ferramenta metacognitiva muito poderosa, tá? O ponto central é a troca de significados entre os sujeitos, né, interessados na aprendizagem de um determinado tema. E são instrumentos importantes para promover a aprendizagem significativa. Então, eles são idiosincráticos e não são autoexplicativos. Idiosincráticos por quê? Porque cada um de nós vai fazer um mapa diferente. A minha estrutura cognitiva não é igual a do Jardel. Mesmo que a gente tenha o mesmo nível acadêmico, mesmo que a gente esteja estudando o mesmo assunto. Então, o meu mapa é o meu mapa, tá certo? Revela como eu estou fazendo as conexões entre os conceitos. E não, por isso mesmo não são autoexplicativos. Então, eu tenho que explicar o meu mapa. O meu grupo que elaborou o mapa tem que explicar esse mapa. Tem que tornar esse mapa compreensível para os demais. Tá certo? Ok? Bom, a gente tem esse CIMAP Tool, gente. É um software muito legal para fazer mapas conceituais. Aqui, para mostrar para vocês o poder do mapa conceitual, né? O Nova que está aqui, né, de 2014, é um encontro internacional de mapas conceituais, tá certo? Tá? Então, é uma conferência, na verdade, de mapas conceituais, que aconteceu no Brasil, né? O Nova que estava aqui, tá velhinho, tá vendo? Né? Então, tem todo um movimento aí de utilização dos mapas conceituais pelo mundo afora. O Nova que já trabalhou com a Procter & Gamble, que é uma multinacional muito importante, que fabrica as fraldas Pampers, a Hipoglose, o Vic Vaporub e o Pantene, né? É uma corporação muito, muito importante, né? E o Novo que treina, né, os gerentes e as pessoas de cargos administrativos na utilização de mapas conceituais para desenvolver conceitos mesmo dentro da empresa, né? Para ver como eles estão relacionando os conceitos fundamentais, que são os conceitos de maior valor para a empresa. Na NASA também ele já trabalhou, né, com mapas conceituais, e aqui no Facebook, que é uma página que nós criamos aí, né, de adeptas dos mapas conceituais, e tem também uma outra página das meninas da teoria da aprendizagem significativa, meninas da TAS, tá? Bom, e aí chegando já na última parte da nossa fala aqui, né, vou falar um pouquinho do V de Gowing, que é pouco explorado no mestrado nacional, poderia ser mais explorado, porque também tem uma potencialidade de metacognição fantástica, né? O V de Gowing, ele foi, então, criado, né, por esse senhor, Bob Gowing, que é professor também, foi professor da Universidade de Cornell, a mesma universidade do Novak, do Ausubel, né, do professor Marco Antônio Moreira, do Feynman, né, todos esses caras são dessa universidade, né, e ele, então, ele publicou uma série de livros, trabalhou muito com o Novak, também no sentido de aplicar a teoria da aprendizagem significativa, né, e a contribuição dele como uma ferramenta potencializadora da aprendizagem significativa é o V epistemológico, ou V heurístico, ou V de Gowing, ou simplesmente diagrama V, tá? Então, a contribuição dele, vou falar primeiro na teoria e depois mostro a metodologia, tá? Então, o novo aqui, ele vai trazer, o Gowing vem trazer uma visão interacionista, né, social da paz. Olha que coisa mais bonita, gente. O Ausubel concebe a teoria,
Aí, o Novak e Gowing vão usar essa teoria nas suas pesquisas, na sua sala de aula, o Marco Antônio Moreira, o Canhas, né, e tantos outros, e vão contribuindo com metodologias que vão potencializar a aprendizagem significativa. É por isso que essa teoria é tão forte, né? Essa visão interacionista é a contribuição de Gowing, mas a do Novak foi a visão humanista, certo? Bom, então o que o Gowing diz? Que num episódio de ensino de verdade, ocorre quando o professor e aluno compartilham significados, tá certo? Né? Para aprender de maneira significativa, o aluno tem que captar os significados aceitos no contexto da matéria de ensino. Então, para isso, o professor e o aluno compartilham significados de materiais educativos, que podem ser livros, filmes, documentos, vídeos, a rede, a web, tá certo? Então, esse compartilhar significados, com uma compreensão, né, da linguagem que está nesses materiais educativos, né, onde o aluno compreenda o que o professor está dizendo, o professor compreenda o que o aluno está dizendo, né, e esses materiais educativos têm uma linguagem compreensível. Então, dentro desse contexto da linguagem comum, né, ocorre, então, o compartilhar de significados, tá certo? E essa negociação de significados, ela vai acontecer, deve acontecer, até que o aluno compreenda a linguagem da ciência, chamada física, que é o que nós queremos que ele aprenda. Tá certo? Então, ele vai mostrar isso para a gente, né? A importância, né, desses significados compartilhados para que o aluno aprenda uma nova língua, que é o fisiquês, no nosso caso. Tá certo? Tá? Para que ele entenda os conceitos da física da maneira, né, que é abordada nos materiais educativos, pelo professor, né? Então, isso é fundamental, isso se dá no compartilhar significados. Por isso que uma aula, gente, não pode ser uma aula em que a Iramaia fala, e os outros escutam, durante um curso de 60 horas, 90 horas, sabe, 100 horas de física, ninguém aguenta. Então, essa dinâmica de compartilhar significados subjaz a aprendizagem significativa também, assim como sentimentos, pensamentos e ações que o Novak nos traz. Esse é um modelo clássico dessa metodologia heurística que o Novak traz para a gente, tá? Tem cara de V, mas podia ser um M, podia ser qualquer outro formato, né? Mas esse é um formato elegante, né? Em que a gente pode visualizar aqui, tá certo? Que esse V, ele vai focar, basicamente, gente, numa relação entre o domínio conceitual, o domínio metodológico, para responder questões básicas sobre um determinado evento, tá certo? Então, eu faço uma pergunta, apresento uma pergunta, uma dúvida. Para responder essa pergunta ou tirar essa dúvida, eu vou atuar num determinado evento, num determinado objeto. Tá certo? Então, agora, atuo nisso de qualquer maneira? Não. Fundamentado em uma filosofia, uma visão de mundo que eu tenho em relação à importância dessa pergunta, né? Teorias que já vão, de conhecimento, que vão me ajudar a compreender essa pergunta e a desenvolver a sua resposta, princípios dentro dessas teorias, com sistemas conceituais, redes de conceitos e, no final, conceitos.
tá certo? Então, esse é o domínio conceitual. É a ferramenta, a sequência de ferramentas conceituais que eu vou, ferramentas teóricas, desculpa, que eu vou precisar para responder essa pergunta quando eu atuo no evento em busca dessa resposta. E aí, claro, eu vou registrar, coletar informações, coletar dados, analisar esses dados e depois vou fazer asserções, né, dando resposta a essa questão, tá? Por exemplo, vamos ver aqui um exemplozinho, tá? Já ver mais bem detalhado aqui, né? Então, esse domínio conceitual, a gente chama de domínio do pensar, tá? Então, eu tenho filosofias, que são ideias gerais, né? Pretensões, maneiras como eu vejo o mundo a ser explorado, teorias que vão subsidiar a minha pesquisa, princípios que são determinados pelas teorias, né? Porque eu não vou usar toda a teoria. A questão básica, né, é que vai determinar qual é a parte da teoria mais geral que eu vou usar, ou quais são os princípios, e, consequentemente, né, qual é o domínio conceitual necessário para a aplicação dos princípios teóricos para responder a minha pergunta, tá? Então, no domínio do sentir, né, é a pergunta que eu coloco. Quer dizer, eu sinto necessidade de responder essa pergunta. Eu sou induzida a responder essa questão, tá? E aí eu vou atuar, como eu disse para vocês, em determinados acontecimentos, né, que caracterizam, no caso de uma pesquisa, por exemplo, caracteriza a amostra que eu estou usando, tá? Por exemplo, né, vamos supor que você está investigando a aprendizagem de um tema da física para alunos do EJA, por exemplo. Então, eu quero saber lá, né, como os alunos constroem conhecimento sobre a relação entre calor e trabalho. Hoje eu estou muito termodinâmica, não sei porquê. Então, eu elaboro uma pergunta, uma questão básica, vou investigar, né, numa amostra, através de experimentos ou aulas, enfim, tá? E aí, para responder essa pergunta, eu vou mobilizar essa sequência aqui, ó, teorias, princípios e conceitos, e vou ter uma visão de mundo, né? Tipo, uma crença de que o aluno do EJA é capaz de aprender, de que o EJA é importante, né? De que esse aluno traz conhecimentos do mundo do trabalho. Então, isso são ideias mais gerais que a gente tem. Isso que é filosofia que o Galwin traz para a gente, tá? Diz respeito à nossa visão de mundo quando nós elaboramos a pergunta e nos propomos a responder. Então, eu vou atuar nessa amostra, vou fazer os meus registros, né? Em geral, esses registros são observações em sala, questionários, entrevistas e tal. Depois eu vou olhar para esses registros, tá certo? Vou traduzir esses registros em algo mais acadêmico, vou tratar esses dados, elaborando análises, construindo tabelas, gráficos, estatísticas. Olho para essas transformações que eu fiz aqui, para essas tabelas, gráficos, e vou tirar conclusões. Claro, minha gente, que essas conclusões vão estar baseadas nas teorias, princípios e conceitos. Tá certo? Então, existe essa relação entre o fazer e o pensar. Então, não faz sentido o ver, tá? E aí eu tiro as minhas conclusões e aí faço uma asserção de valor. Quer dizer, eu vou registrar o valor do resultado da minha investigação ou daquilo que eu estudei. Ok? Bom, isso aqui é um V, né, do próprio Novak para laboratório. Olha só, hein? Ali eu mostrei um exemplo, dei um exemplo do V, que pode ser usado para uma pesquisa mesmo, uma pesquisa de mestrado, doutorado ou qualquer outro que eu queira fazer. Aqui, a pesquisa de laboratório. Olha a questão. Pode haver geração espontânea de larvas na carne? Legal. Dá para fazer na 4ª série. Evento. Preparação de 8 jarras. 4 com carne, fechadas.
4 com carne, abertas, todas expostas a moscas. Ok. Teoria, né? A vida origina-se em vida pré-existente. Veja que ele nem registrou a filosofia aqui, até porque aqui as coisas meio que se misturam, né? É uma crença isso aqui, né? Princípios. Larvas vêm das moscas. Larvas alimentam-se de carne. Larvas levam tempo para crescer. Conceitos relevantes. Moscas, larvas, carne. Alimento da larva, geração espontânea. Gente, isso aqui foi feito com alunos do 4º ou 5º ano, tá? Então, veja como é simples isso aqui, tá? Ok? Não são conceitos nem princípios nada complicados. São princípios que os alunos acreditam, né? Que as larvas vêm das moscas, eles partem do princípio que elas se alimentam de carne, né? Bom, conceitos, eles têm que saber o que são moscas, o que são larvas, tá? E que carne é alimento de larva, e geração espontânea. Bom, feito isso, registros. Observação em jarras durante vários dias. Aí eles pegam essas observações e transformam numa tabela. Jarra 1, aberta, o dia, primeiro dia, tá? Após vários dias, primeiro dia, ok. Após vários dias, a jarra aberta com larvas, a jarra 2 com larvas, aberta 3 com larvas, aberta 4 com larvas, fechada 1, né? Após vários dias, ok, né? Sem larvas. Então, asserção de conhecimento. Larvas não se formam espontaneamente na carne. Asserção de valor. É bom manter os alimentos cobertos. Ok. Tá? Mas veja como o V proporciona uma visão, né? Do aluno, para o aluno, entre a relação da teoria e a relação da teoria com a prática. Em geral, quando eu dou aula de laboratório, eu não uso mais relatórios aqueles ortodoxos. Eu peço para fazer o V, porque os alunos são obrigados a estudar a matéria para responder a pergunta. Então, eles têm que fazer uma revisão, né? Esse outro V é a questão básica. Depois da instrução, modifica-se o conhecimento prévio que o aluno tem sobre certos conceitos físicos, que tipo de modificações, se for o caso. Então, isso aqui é de uma pesquisa feita com estudantes universitários entrevistados clinicamente sobre alguns conceitos de eletricidade. Tá certo? Eu vou passar rapidamente, né? Filosofia. É possível estudar cientificamente o processo da cognição. Teoria. Teoria da aprendizagem de Ausubel, do desenvolvimento intelectual de Piaget. Princípios. Não é toda a teoria, como eu disse para vocês. São alguns princípios dessas teorias, aqueles que me interessam para responder a minha pergunta. Então, o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, do Ausubel. É necessário conhecer os esquemas de assimilação do aluno, se o que se deseja é oferecer-lhe uma instrução que possibilite a adaptação, de Piaget. Conceitos. O que eu tenho que saber? O que é entrevista clínica, conceito errôneo, conhecimento prévio, estrutura cognitiva, campo elétrico, potencial elétrico. Notem que aqui nos conceitos, esses conceitos são relacionados à física e aos princípios das teorias de aprendizagem. Registros, gravações de entrevistas clínicas e transcrições das gravações. Transformações, aí ele vai pegar proposições, né, fazer uma análise mais de conteúdo, por exemplo, tá? Identificando a identificação de proposições relevantes, que sugerem conceitos errôneos e tal. Asserções de conhecimento. É a resposta à pergunta. Então, o que eles responderam? Que quando a instrução não toma em consideração o conhecimento prévio do aluno, é pouco provável que leve a modificações significativas em sua estrutura cognitiva. Então, veja, gente, ele está respondendo essa pergunta com base no domínio conceitual elaborado. E aqui é o valor do estudo, a asserção de valor, o valor desse trabalho. O estudo mostrou claramente a importância de levar em consideração o conhecimento prévio do aprendiz ao planejar a instrução. E aqui, finalmente, um outro exemplo, né,
de Vidigal em pré-laboratório, né? Como identificar os artrópodes, como identificar classes de artrópodes. O evento é uma aula prática de identificação de artrópodes com lupa, pinça e outros materiais de laboratório, tá? E aí eles vão fazer registros numa tabela, vão analisar a tabela, fazer as transformações e por aí vai, tá? E aqui, ó, filosofia, teoria, sistema de conceitos, ok? Então, gente, aqui tem vários, eu não vou, sobre resistores em série, né? Circuito RC. Então, na literatura tem vários exemplos de Vidigal. O que tem que ficar para nós, né? Que o V, ele é baseado no domínio conceitual, no domínio metodológico, para responder uma questão central, aonde a gente mobiliza, usa algum evento para isso, tá? Para responder a pergunta, eu preciso atuar em algum evento ou em algum objeto. Bom, já finalizando, o que é aprender física e matemática de maneira significativa, minha gente? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza. Cada conceito tem um certo significado. Tais significados são ditos cientificamente corretos e cientificamente aceitos. Então, se eu quero aprender física, os significados que o meu aluno capta têm que ser corretos, do ponto de vista da física e da matemática. Esses significados são compartilhados por físicos e matemáticos, professores de física e matemática, ou outra pessoa que tenha aprendido significativamente. Então, aprender física e matemática de maneira significativa implica trocar significados com essa comunidade de usuários. E a troca de significados vai se dar entre professor e aluno. Ela vai se dar com o objetivo de compartilhar significados aceitos pela ciência. É isso que a gente faz. É isso que o professor de física tem que fazer. Para fechar, gente, eu gosto muito desse corolário do Moreira. Ele fala para a gente assim, olha, quando as situações problema que nós apresentamos para o aluno não faz sentido, esquece, a aprendizagem é memorística, o aluno quer passar. A gente tem que ter isso na cabeça. Então, gente, essa situação problema, as nossas relações com os alunos têm que suscitar uma integração de pensamentos, sentimentos, né? Aqui é positivo, desculpa, tá? Em relação à matéria de ensino, tá certo? Então, minha gente, não tem fórmula mágica. Não tem como tirar um coelho da cartola. É trabalho duro mesmo, sabe? Ser professor não é para qualquer um. Ser professor exige de nós um esforço grande para, além de saber o conteúdo que nós temos, nos colocamos de prontidão para ensinar, nós temos que ter empatia e habilidade de desenvolver no aluno sentimentos e desejos de estar conosco e de aprender a matéria que nós nos propomos a ensinar. Então, não tem ilusão, é trabalho duro mesmo. E talvez seja por isso que a educação no Brasil educação científica especialmente, né, não deslancha. Vocês são muito importantes, porque agora sim a gente tem cursos de licenciatura mais bem estruturados, mestrado para o professor se qualificar. E não é só no conteúdo, não, né? Desenvolver essas habilidades que fazem parte das habilidades que um professor tem que ter para ter sucesso na sua profissão, que é tudo que nós queremos. Porque o nosso sucesso profissional é ganho para a sociedade brasileira. Porque nós vamos formar cidadãos não mais analfabetos científicos, mas que entendam minimamente da ciência que é necessária para ele ter criticidade e se posicionar frente aos problemas da vida. Muito obrigada mesmo pela paciência, pelo tempo que vocês se dispuseram a nos ouvir. Obrigada.
Ok, professora, eu que agradeço, muito obrigado, agradeço aqui em nome dos alunos e dos professores aqui do IFES. Vim aqui acompanhando o chat, os alunos deixaram algumas dúvidas, alunos do mestrado e também da graduação. Então, vamos ver se a gente tinha um tempinho só para poder discutir um pouquinho essas dúvidas. Eu falei aqui para eles que eu ia deixar as dúvidas, passar as dúvidas para você. Teve um aluno que é o Adriano, ele é aluno nosso do mestrado, mas você já respondeu a dúvida dele na apresentação, mas eu só queria que você reforçasse. Ele disse assim no chat, né? Tenho muita dificuldade em avaliar se o aluno teve, de fato, uma aprendizagem significativa. E aí ele fala, aí ele pergunta, né? Como é que ele faz para ver se o aluno tem uma aprendizagem significativa? Você respondeu, mas só comenta mais um pouquinho, só para ficar, o aluno poder ouvir. Quem que é o aluno? O aluno Adriano. Então, Adriano, é que eu estava falando para vocês, né? Às vezes a gente acha que fazer um pré-teste, um pós-teste, é uma boa forma de medir se o aluno aprendeu significativamente. Bom, não é, tá? Porque o aluno vai, para responder o pré-teste, ele vai dizer o que ele acha, e o pós-teste vai, na maioria das vezes, exigir dele uma aprendizagem memorística. Então, para avaliar se houve aprendizagem significativa, é fundamental que você formule questões que não são familiares, né? Não estou dizendo que tem que ser questões mais difíceis do que aquelas que você colocou em sala de aula, mas que tem um contexto diferente, que não são tão familiares a ele, situações, problemas que sejam desafiadoras, né? E que ele tem que parar para pensar. E se é familiar, ele vai responder na lata, sem parar para pensar, entendeu? Então, você tem que sempre pensar em criar situações em que ele vai mobilizar esse conhecimento para resolver, mas num contexto, portanto, diferente daquele que ele está acostumado, tá? Agora, tem que ter paciência, porque, como eu disse para vocês, a aprendizagem significativa de um conceito demanda tempo, né? Então, ele vai me dar uma resposta até onde ele consegue chegar. E aí é importante você entender a avaliação como um processo, porque você tem, às vezes, que retomar o conteúdo, né, para que ele possa amadurecer um pouco mais, no sentido de elaborar melhor o conceito do ponto de vista científico, que é o que a gente deseja, né? Ok? Ok. Tem um aluno da graduação, o Jonas Vinícius. Ele fala o seguinte, acho que a pergunta dele também já foi respondida, mas só para reforçar, ele pergunta o seguinte, o mapa conceitual pode ser usado como método avaliativo? Se sim, como fazer? Sim, claro, o mapa conceitual, como eu disse para vocês, ele é uma ferramenta muito poderosa, né, porque ele mostra para a gente como o aluno está relacionando os conceitos. Quer dizer, aquela coisa de externalizar o que está internalizado, o aluno vai ter que fazer para fazer o mapa conceitual, certo? Agora, aí você tem que pensar no seguinte, não existe um mapa correto, né? Existe um mapa mais próximo daquele que você idealiza que sejam as melhores, ou percebe que seriam as melhores relações possíveis. Então, você vai fazer um processo de escalonamento. Estou falando em vida prática, tá, gente? Na sala de aula mesmo. Então, você faz um processo de escalonamento, ou a partir do mapa que você elaborou e que considera que seja o melhor, seria uma amostra da melhor relação possível entre os conceitos que você quer que o aluno aprenda, ou dentro do próprio grupo você destaca aquele que está mais bem representado. Agora, tem um livro do Novak, que chama Aprender a Aprender, que ele traz uma receitinha de pontuação de mapas conceituais, tá? Eu acho que eu tenho um artigo sobre isso. Jardel, se você me lembrar, eu posso mandar para você, tá? Para você compartilhar. Mas ele fala ali no artigo que não é, assim,
um padrão, sabe? Que cada professor vai encontrar uma maneira de escalonar esses mapas. Porque lá ele vai considerar... Agora, é fundamental, né, que o mapa tem hierarquia. Senão, não é mapa. Certo? É fundamental que os conceitos que você mostrou para o aluno, está trabalhando com o aluno, estejam no mapa. Isso é fundamental. A hierarquia e a presença dos conceitos relevantes. Agora, como ele vai relacionar esses conceitos, vai ser diferente, né? Então, de aluno para aluno, de grupo para grupo. Por isso, a ideia do escalonamento é boa. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, que é do aluno Ezequiel. Ele está no segundo período do mestrado, né? Ele perguntou o seguinte: podemos utilizar mais de uma metodologia para o ensino do mesmo conteúdo, ou não é aconselhável? Acho que a pergunta dele foi no sentido, eu posso usar a TAS e outras metodologias combinadas? Acho que foi nesse sentido que ele perguntou. Isso é aconselhável ou não é? Então, obrigada pela pergunta, é bem pertinente para chamar atenção, minha gente, por uma coisa que é fundamental. A teoria de aprendizagem não é uma metodologia. Uma teoria de aprendizagem é uma forma, né, de explicar como o sujeito constrói conhecimento, como ele aprende. Então, a gente vai ter aí o Ausubel, a gente vai ter aí o Piaget, o Vygotsky, e tantos outros teóricos, né, que a gente estuda na disciplina, né, de fundamentos teóricos de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem lá os condutistas, o Skinner, o Pavlov, aí os cognitivistas, né, como esses que eu falei, os humanistas, como o Novak, né, o Rogers. Então, teoria de aprendizagem é isso, são modelos, né, de explicação, ou modelos explicativos de como o sujeito aprende. A metodologia, como o próprio nome está dizendo, é um método que eu uso para que o aluno aprenda, um método de ensino para a aprendizagem. E essa metodologia, aí sim, ela é inspirada em alguma teoria, deve ser, né, inspirada ou ter um aporte teórico. Porque quando eu implemento uma metodologia, eu quero que o aluno, a partir dessa metodologia, aprenda, em geral, à luz de uma teoria, ou de várias teorias, certo? Então, isso posto, isso entendido, aí eu te respondo. Você pode usar e deve usar vários recursos metodológicos. Por quê? Porque você tem um grupo de alunos diverso, com inteligências múltiplas, talentos múltiplos, né? Então, é importante você ter uma diversidade de estratégias metodológicas para o mesmo conteúdo. Porque você vai, assim, proporcionar condições para que mais alunos aprendam. Certo? Então, isso é importante. Você não só pode, como deve. Agora, desses que eu te falei hoje, que são oriundos diretos da aprendizagem significativa, o organizador prévio é tranquilo. É importante você usar uma metodologia introdutória que chama a atenção do aluno para um determinado tema. Agora, o mapa conceitual e o Vedgauer são bem difíceis para o aluno, inicialmente. Mas também são muito poderosos, entendeu? Então, se você usar você vai ver que é difícil inicialmente, mas, olha, a aprendizagem é muito efetiva. Muito efetiva. Então, é uma questão de vencer a barreira inicial, sabe? E aí você usa outras metodologias, né, para compor aula, sei lá, estudo em grupo, né, sala de aula invertida, enfim, tá? Mas é recomendável que você use uma diversidade de estratégias. Tem uma outra pergunta aqui, que é do aluno do mestrado também, o aluno Elton. Ele pergunta o seguinte: como externalizar, ou seja, como tirar do aluno, né, conhecimento prévio com esse modelo agora que é o ensino remoto? Tem algumas dicas da professora? Gente, são só dicas, tá? Tá certo? Não é nenhuma receita de bolo, nem nada. Porque eu peguei uma disciplina remota
esse semestre também, eu fiz questão de pegar, né? Se eu trabalho com ensino de física, eu tenho que estar em sala de aula. E esse semestre eu dei aula de termodinâmica para a turma da física aqui. E foi bem interessante, né? Como que você tem que fazer, né? Eu não sabia como tinha que fazer, sinceramente, né? Então, primeiro, aulas síncronas, acho que tem que ser. Você tem que ter algumas aulas síncronas, né? Algumas aulas ficam gravadas, disponibiliza-se para o aluno, mas o encontro com o aluno é importante, né? Por quê? Porque nesse encontro é que você vai fazer com que o aluno perceba o quão desejoso você está de que ele aprenda, sabe? É nesse momento da aula síncrona que o aluno vai sentir confiança em externalizar para você o que ele está aprendendo. É na troca de significados, sabe? É no acolhimento às dúvidas do aluno. É no demonstrar para o aluno quanto ele é importante para você. Sabe aquela coisa de você conversar com a criança, para conversar com a criança você tem que abaixar e olhar no olho, para ela entender que você está falando com ela, e para te respeitar, o aluno é a mesma coisa, gente. A gente tem que olhar para esse aluno de forma afetiva e respeitosa, para que ele sinta confiança e diga para você o que ele está pensando. Paralelo a isso, pedir para fazer coisas do tipo mapa conceitual, análise de vídeos, sabe? Aí você tem que usar uma plataforma do tipo essa que nós estamos usando, não sei se ela é tão simples, né, mas o Google Classroom, né, o AVA, tem o da Microsoft Teams, quer dizer, você tem que usar uma plataforma que você consiga esse diálogo com o aluno, despertar essa empatia no aluno. Ele vai fazer um mapa conceitual, bota ele para apresentar para o grupo. Vamos conversar sobre o mapa, sabe? Então, esse tipo de interação é fundamental. Mostra um vídeo no meio da aula, e aí vamos conversar sobre esse vídeo, porque daí ele vai falando o que ele pensa. Coloca um problema desafiador para ele. Mas, tipo assim, não é no tom, eu quero que você resolva. Tipo, vamos resolver, me ajuda a resolver esse problema. Você vê como muda, sabe? Então, você passa de autoritário a autoridade, pelo valor que você dá a essa pessoa que está do outro lado da tela. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Né? Ótimo. Vamos fazer mais algumas perguntas para finalizar. Tem um aluno Sávio, eu vou tentar condensar a pergunta dele, porque ele fez 2 perguntas, vou tentar condensar para a gente dar uma adiantada. Ele pergunta, na primeira pergunta que ele fez, é o aluno Sávio da graduação, ele pergunta o seguinte, aquele questionário prévio é o único caminho para se detectar conhecimentos prévios dos alunos? E ele pergunta também se a aprendizagem significativa, a gente pode mensurar ela, tipo, dar uma escala para ela, né? Tipo, o aluno aprendeu, né? Ela é significativa, mas o aluno aprendeu pouco, médio ou muito. Acho que, pelo que eu entendi da pergunta dele, acho que é isso. Vou tentar responder. Né? Primeiro, os questionários, né? Gente, eu detesto questionário, pré-teste, pós-teste, porque, na maioria das vezes, o aluno encara aquilo numa perspectiva de uma avaliação do quanto ele não sabe. O professor chega na sala de aula, nos primeiros dias, já aplica um pré-teste sobre um determinado assunto, antes de abordar um assunto, cara, o aluno, ele vai interpretar isso, na grande maioria das vezes, como uma forma do professor saber como ele não é capaz, ou quanto ele não sabe, não tem uma aceitação muito positiva por parte dos alunos. Tá? Agora, tudo depende do jeito também como você coloca, né? Você tem que colocar também para o aluno de uma forma muito honesta, que a intenção é te ajudar a preparar as aulas, que eles podem ficar à vontade para escrever o que eles, de fato, entendem sobre aquilo.
Mas tem um jeito muito legal, que é quando você vai para o quadro e começa a conversar com eles sobre o assunto, e coloca um problema, um tema, alguma coisa, e aí você vai perguntando para eles e vai anotando no quadro as ideias deles. Sabe? Tipo criando um brainstorm, assim, né? Uma tempestade de ideias. O que vocês pensam? Isso aqui é assim... o que vocês pensam sobre, sei lá, o olho humano, a maneira como a gente enxerga, ou o que é a luz, como essa luz está chegando até aqui, o que será que é a luz, entendeu? Então, você vai criando neles, despertando neles uma intencionalidade da palpite. A gente chama isso de invocação livre. Porque quando o cara é pego na invocação livre, você faz a pergunta, ele não está esperando, e dá importância para a resposta dele, ele vai falar o que ele pensa. Ele é pego de surpresa. É como se eu chegasse para você agora, ele vai falar assim, e aí, Jardel, como é que está a minha apresentação? Aí você vai falar o que te vem na cabeça, entendeu? E é uma resposta honesta. Porque eu quero saber agora, eu não vou dar tempo para você pensar. Percebe? Então, ele vai externalizar. Isso é uma forma. Então, eu gosto muito desse bate-papo, gosto muito de apresentar uma situaçãozinha, meio uma fofoca da mídia, uma coisa que pode parecer absurda, sabe? Um furacão, alguma coisa desse sentido, que está chegando lá nos Estados Unidos, algum fenômeno assim. E aí eles vão falando. E o que vocês pensam do, sei lá, do regime de ventos, do calor, da forma de transmissão de calor? Então, tem que ser bem pensado, tá? Mas pensa na questão da invocação livre, que é uma boa. Ótimo. Professora, eu vou te agradecer novamente, né? Mais uma vez, obrigado por ter dedicado seu tempo nessa correria aí de final de ano, tá? Foi uma ótima oportunidade para que os alunos do mestrado e os alunos da graduação conhecessem a coordenadora nacional de um mestrado tão importante que é o mestrado nacional. Tá? E foi muito bom também, porque semana passada nós tivemos uma palestra com a Silvana, que aí ela me disse que ela é a vice-coordenadora, ela está trabalhando agora junto com você, então foi uma coincidência, assim, porque eu não sabia que ela tinha assumido essa posição, então nós conhecemos, nossos alunos conheceram a vice-coordenadora e agora a coordenadora nacional do mestrado, né? Os alunos saberem da dimensão no projeto que eles estão inseridos. Então, eu novamente agradeço em nome de todos os professores aqui, do professor Buffon, que fez o contato, né, primeiro com você, e eu gostaria de passar a palavra para você encerrar, e a gente encerra com as suas últimas palavras. Mais uma vez, obrigado. Bom, minha gente, eu vou falar do mestrado nacional, então. O mestrado nacional é um projeto que nós temos, assim, muito trabalho mesmo, mas, por outro lado, é um trabalho que foi muito sonhado, né, muito planejado. Para vocês terem uma ideia, desde 2011, que uma equipe de professores se organizou para criar esse mestrado junto à Sociedade Brasileira de Física. Foi uma luta até 2013, até que a gente conseguisse aprovar o mestrado, né? Começamos, então, a trabalhar. E é um projeto, como o Jardel disse, um projeto grande, né? Mas feito, executado com muita garra, com muita vontade de que desse certo e com muito carinho também. A gente hoje percebe que o mestrado tem transformado, sim, o ensino de física no Brasil, os dados apontam para isso, e eu espero que vocês tenham muito sucesso estando com a gente, que vocês reavaliem a docência, né, esse momento de parada, né, de retornar à universidade, voltar a ter contato com professores, uma formação tão digamos assim, de alto nível, né, que são os professores de vocês. Então, que vocês se sintam à vontade para, como eu disse, para interagir com esses professores, tirar o máximo desses professores e levar o máximo para o ensino da física na educação básica brasileira.
trabalhar a educação científica é uma grande responsabilidade numa sociedade que nós estamos vivendo. A emergência do negacionismo que estava guardado, embutido nas pessoas, né? A emergência da ignorância acadêmica e científica que estava guardado, embutido nas pessoas. Então, isso não é novo, isso já estava nas pessoas. Então, nós estamos agora remando, né, lutando contra algo que é muito ruim para a sociedade brasileira, que tem uma democracia muito jovem, que tem uma população muito jovem. Então, a nossa responsabilidade é imensa. É por isso que a gente tem que estar bem informado. Então, aproveitem essa oportunidade. Aproveitem esses professores que vocês têm, como eu disse, de alto nível. E contem conosco. Mas não hesitem em nos contactar. Porque, gente, nós estamos a serviço de vocês. Essa é uma concepção que precisa ser, ficar muito clara para vocês. Nós somos uma academia paga por vocês, pela sociedade brasileira. Nós somos pagos para fazer pesquisa, somos pagos para dar aula, né? Pela sociedade brasileira. Então, aproveitem esse serviço. Tá certo? Por quê? Porque na universidade vocês podem aproveitar esse serviço. Talvez não tanto quanto no SUS, mas na universidade vocês podem. Tá certo? Então, aproveitem, pensem nisso. Tá certo? E muito obrigada. Eu desejo um final de ano mais tranquilo, né? Para todos nós, que a gente possa, cansados que estamos, descansar um pouco e nos prepararmos, porque depois de um ciclo ruim, a história mostra, isso não é lenda, nem misticismo, nem nada. A história mostra que depois de um ciclo ruim, a gente volta a crescer. Porque mesmo que a gente não perceba, há aprendizado. Certo? Então, vamos em frente. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo para vocês. Cuidem-se. Tchau.